Bom dia, amados irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramada sobre cada vida, cada coração. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para meditarmos a respeito desse maná, lá no livro de João, 1 João, capítulo 5. Nós vamos continuar com esse maná até terminar o 1 João, né? Depois a gente vê para onde a gente vai de acordo com a direção do Espírito Santo. A partir do versículo 6 até o versículo 10. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Está escrito, e o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são o que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, eles são três em um. E esses são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho tem Deus em si mesmo. Tem o testemunho, quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não o creu no Senhor, que Deus deu teu Filho, que nos deu o seu Filho. Jesus, Satanás ele foi lançado sobre a terra. Ele foi precipitado sobre a face da terra. Jesus, ele nasceu de mulher, da semente divina, não foi da semente de homem. Se Jesus tivesse nascido da semente humana, ele seria igual a nós em tudo, até mesmo no pecado. Até mesmo no pecado. Agora ele precisaria vir em carne, exatamente como nós, mas da semente divina, da semente celestial, para que ele pudesse passar por tudo quanto nós passamos, sentir tudo que nós sentimos e vencesse o pecado. Senão, ele não conseguiria vencer o pecado. E Jesus venceu o pecado. Tudo que eu passo, tudo que tu passa, Jesus passou. Às vezes tu fala assim, pastor, mas a carne muitas vezes grita dentro da gente. Grita, eu sei que grita. Não pense porque eu sou pastor, não grita dentro de mim. Não pense que a pessoa é um bispo, é um apóstolo, que não grita dentro dela. Grita sim. Gritou em Elias, gritava em Paulo, gritava em Pedro e gritava em Cristo também. Só que ele conseguiu vencer o grito da carne porque a semente dele era divina. Mas pastor, como é que gritava em Cristo? Sim, porque se ele não passasse por tudo que nós passamos, ele não poderia nos representar diante de Deus. Falei isso ontem, inclusive. Só Jesus tem a autoridade, só Jesus está habilitado para nos representar diante de Deus. É uma habilitação. Eu não posso pilotar uma moto, porque eu não tenho carta de moto. Eu não estou habilitado para pilotar moto. Eu posso até pegar uma moto e sair pilotando, mas eu não posso, porque eu não estou habilitado. Eu não posso mais pegar um caminhão e viajar, porque a minha habilitação já não é mais, já caiu, já não é mais para caminhão. Eu não posso pegar um avião e voar, porque não estou habilitado. Ninguém pode fazer aquilo que não está habilitado para fazer. Só pode fazer se a pessoa estiver devidamente habilitada. Eu vou pegar coisas naturais aqui, coisas naturais para que nós possamos entender. Uma pessoa que transporta gás,
coisas. Ele tem que ter uma habilitação especial. Uma pessoa que vai pilotar um triminhão ou um bitrem, que é duas carretas, ele tem que estar habilitado para isso, senão é outro nível de habilitação. Uma pessoa que vai transportar passageiro é um outro nível de habilitação. Para cada categoria há um nível de habilitação. E assim, Jesus, ele foi habilitado em todas as categorias para que ele pudesse nos representar diante de Deus. Então, somente ele, somente Jesus e ninguém mais, queridos, ninguém mais no céu, na terra, embaixo da terra, tem a autoridade, está habilitado em me representar e te representar diante do Pai. Está dando para entender o que é agora, o que é ver em carne, em sangue, para que pudesse nos representar com a semente divina e não com a semente humana. E aqui ele fala da trindade. Eu não acredito no Espírito Santo, o Espírito Santo não existe, a trindade não existe, a Bíblia não fala. Ela não dá detalhe, literalmente fala de trindade, mas todos os detalhes ela dá sobre a trindade. Todos os detalhes ela dá. Olha que diz que porque 3 são o que testificam o Pai, o Espírito, a palavra, o Filho e o Espírito. Então, 3 deuses, pastor, não é 3 deuses, querido, é um Deus indivisível em 3 pessoas. Como se explica isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Nós vamos entender isso quando tiver na eternidade, se Deus permitir. Porque a pessoa é acadêmica, tem graduação em teologia, vai explicar isso. Não tem explicação. Eu posso falar um monte de coisa que eu posso até dizer para ti, mas vai ficar no mesmo tamanho. É o caso que nós somos exatamente 3. Nós somos espíritos, adquirimos uma alma e habitamos no corpo. Somos um só. Tira o espírito de ti e vê o que vai acontecer. Nenhum animal, nenhum ser celestial é espírito, alma e corpo, ou como o Senhor é. Só nós, seres humanos. Aí que vem o fator que nós temos a imagem e semelhança de Deus. É isso que nos dá a imagem e semelhança de Deus. Não importa a pessoa, o que ela seja. Agora, após a morte, haverá a divisão de tudo isso. Aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão com o corpo glorificado igualzinho de Cristo. Vai ser exatamente como ele é. Aqueles que não estão, que não aceitaram Jesus, que praticam o pecado, têm a prática do pecado, vive do pecado, vai ressuscitar com o corpo cheio de bicho, comido. Se ele se matou, vai ressuscitar aquele corpo que se matou. Se ele querido, do jeito que ele foi, ele vai partir e vai ressuscitar daquele jeito, putrificado. E daquele jeito, ele vai ser lançado nas trevas exteriores, ou chamado de lago de fogo, e vai perecer, não é por 100, 200 anos, por toda a eternidade. Toda a eternidade. Agora, aqui vai haver uma divisão, porque o fôlego de vida que está nele pertence a Deus, não é dele, não é nosso. Pertence a Deus. Esse volta para Deus. Agora, a alma e o corpo perecerão eternamente no lago de fogo. E aqueles que estão em Cristo, o Espírito, a alma e o corpo participarão da glória eterna com o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, é um momento de decisão. É um momento de decisão, porque ele diz aqui, no versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, em si mesmo tem a garantia da vida eterna. Quem a Deus não crê, se torna mentiroso. O fez porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.
não creu em Deus, não creu em Jesus, não tem a vida eterna, querido. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é momento de decisão. Eu não estou aqui oferecendo para ti uma religião, por favor. Ah, pastor, você quer que eu vá na tua igreja? Não, porque eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja. Já falei para você, muitas vezes eu falei no Maná, dá uma olhada nas minhas mãos, não tem marcas. Se eu abrir minha camisa, não tem marcas. Nos meus pés, não tem marcas. Na minha cabeça, não tem marcas. A igreja de Jesus Cristo não é de homem nenhum. A igreja é dele. Então, quero que tu entenda isso, meu irmão, minha irmã. Somente Jesus está habilitado para nos dar vida eterna. Então é um momento de decisão. Tenho falado isso constantemente no Maná. Pastor, porque o senhor está insistindo nisso? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tudo vai passar nessa terra, tudo, tudo. Mas a sua palavra não vai passar. Então pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Pensa nisso, reflita nisso. Eu quero deixar um pedido hoje para você que está me ouvindo, tanto aqui no Brasil como no exterior, seja qual for o ministério que tu pertença, ou se tu não pertence a nenhum ministério, quero fazer um pedido para vocês. Estejam orando pela nossa segurança municipal, pela GCM, pela Polícia Militar de nosso estado, de nossa nação, pelo Corpo de Bombeiro, pelo Esquadrão do Corpo Bombeiro. Amados, são homens, por baixo daquela farda, existe um ser humano igualzinho a mim, igualzinho a ti. Carente, tem necessidade, tem vontade de chorar, muitas vezes tem vontade de fugir da situação. Não são diferentes de nós. Às vezes tu olha porque um soldado, um policial, me parece brutalhão. A aparência, debaixo de tudo aquilo ali, tem um homem ou uma mulher necessitando da minha e da tua oração. Ore por eles, ore pelas suas famílias. Quando tu vê uma viatura do Corpo Bombeiro, da GCM, da polícia, estende tuas mãos e abençoa. Abençoa, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.